Bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui para começar o nosso 10º dia do nosso devocional. Hoje eu estou com a minha equipe do devocional, os mais antigos dos devocionais, né? Aqueles que quando nós vamos começar os 21 dias, eles perguntam para mim assim: vai ter devocional no prédio? E eu digo para eles: vai ter, né? Então eles já se programam, compram o livro e tal, mas alguns só me dão o prazer de aparecer aqui no 10º dia, né? No 10º dia eles começam a aparecer na minha frente, né? Então hoje nós estamos aqui com a Maria da Conceição, a Joselma, a Sabrina também, a Ana Paula está conosco aqui, estão todos bem distribuídos. O pastor Everton também está aqui hoje. A partir de ontem que ele fez a nossa célula, foi feita uma pergunta assim, eles acharam muito difícil o padrão de Jesus, né? Acharam que o padrão de Jesus era algo inatingível. Por favor, Ana Paula, pega essas chaves aqui para mim, por gentileza. Então eles acharam que o padrão de Jesus era algo inatingível. Jesus não faria absolutamente nada que se ele nos deu um estilo de vida, um padrão de vida, ele não colocaria nada que seria impossível para nós vivermos. É claro que nós podemos não querer viver, é outra situação, porque Jesus, ele era tão homem quanto qualquer um de nós, teve todas as dificuldades quanto qualquer um de nós. Aí eu comentei com o pastor Everton, né? Quando ele começou a célula, estava se justificando um pouco na minha frente, né? Aí eu disse para ele: dá uma lida para mim aí, faz favor, em João 14:12. Aí ele leu, aí ele começou a célula da maneira que deveria começar, porque João 14:12. Aí ele já ficou preocupado, porque disse: em verdade, né? Foi desse jeito que começou a célula lá na minha casa ontem, que eu sou o anfitrião. Em verdade, né? Ou seja, se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e obras maiores ainda fará, certo? Então o padrão, o estilo de vida de Cristo ainda, Jesus, que podia ser o quê? Aperfeiçoado, melhorado, né? E aí alguns acham que é difícil viver o padrão de Jesus. E Jesus morreu na cruz, ele chegou e disse: Pai, né, não atribua a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem, né? Aí tem no nosso meio alguns irmãos ainda que acham que é difícil perdoar algumas coisas tão simplórias, né? E o papai disse assim, diz: ó, se tu não perdoar, eu também não te perdoo. Por quê? Por causa do tamanho do perdão que Jesus fez. Às vezes nós não temos revelação do quanto nós fomos perdoados. Quando nós não temos revelação do quanto nós fomos perdoados, nós não queremos perdoar, porque nós nos achamos melhor que os outros, ou seja, são todas as porções de Lúcifer, ou as porções humanas, carnais, de soberba, de ego, e aí vai afora, que ainda estão dentro de nós, né? Bom dia! Nós estamos começando aqui o nosso devocional, porque eles ficaram todos aqui agora calados na minha frente. Eu acho interessante isso. Vamos lá, capítulo 10. Abraão, o amigo de Deus. A história de Abraão é algo inspirador. Eu gosto muito da história de Abraão.
Ele já era crente quando Deus resolveu fazer uma mudança poderosa em sua vida. Filho de Tera, um pai também crente, mas que vivia misturado com o mundo. Ontem eu dizia na célula, por que nós achamos alto ou inatingível o padrão de Cristo? Por quê? Porque nós estamos muito presos ao mundo, ao padrão do mundo, né? Alguns não gostam muito quando eu digo isso, tem alguns que amam mais a cama que Cristo, né? Gostam mais da cama do que de Cristo. Outros são extremamente cautelosos, tão cautelosos e tão conformados, que preferem ficar com a preguiça ao invés de ficar com Cristo. E a Bíblia diz, vai ter com as formigas. É interessante, às vezes nós fizemos alguns pactos aí com Deus, compromissos com Deus, e nós somos os primeiros a quebrá-los, né? Por que nós quebramos? Porque ainda o mundo é mais importante do que Jesus para nós, né? Veja que a vida de Abraão foi completamente mudada através do seu tempo a sós com Deus. Na medida em que ele deixava Deus fluir nos seus encontros com ele, Abraão crescia e estabelecia na terra e nos céus. Você não sabe nada sobre Tera, o pai de Abraão, mas a Abraão você conhece bem. Isso aconteceu porque Tera vivia sua vida sem ter tempo com Deus. Ele não achava isso importante. Ele não tinha tempo a sós com Deus para aprender, se posicionar e fluir Deus em sua vida. A consequência era a mistura. E a mistura fez dele alguém que não experimentou do Senhor e muito menos deixou um legado. É interessante isso aqui. Quando o Senhor me chamou para a vida com o Senhor, né, em tempo integral com o Senhor, eu disse, se eu trabalho das 7 horas da manhã às 5 da tarde ou 6 da tarde, obviamente que se Deus está me chamando para isso, então também eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor, né? E até hoje, a grande parte, eles se queixam do meu ritmo, até dizem que eu sou não é pancadão, né? Batidão. Eles, não entra no batidão do pastor que não dá, não entra no batidão do pastor, né? É o batidão. Chegou o pastor, agora vai começar o batidão, que é um trabalho em cima do outro, trabalho em cima do outro. Querido, se quando eu estava no secular, eu me dedicava 10 horas ao secular, obrigado, Ana Paula, por que quando eu vou trabalhar para o Senhor eu tenho que fazer menos? Não é justiça própria, de forma nenhuma, né? Agora, por exemplo, nesse período aí que estão de gripe, que o país e o mundo está de gripe, né? Tem alguns que quando estavam trabalhando, eles diziam assim, se eu tivesse tempo, né? Se eu tivesse tempo, eu estava todo dia orando, eu ia poder ler a Bíblia, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Mentira, não faz. Não faz. Vai dormir até as 10, 11 horas da manhã. E ainda levanta espreguiçando e tal, e arruma todo tipo de justificativo. As mulheres principalmente, mas eu tive que arrumar minha casa. Quer dizer, quando você trabalhava, a tua casa não precisava arrumar, né? Só precisa arrumar agora. É interessante, uma das duas coisas acontece. Ou a mulher nunca cuidou da casa como deveria cuidar, né? Ou nunca cuidou da casa, ou agora decidiu cuidar. É uma atitude louvável. Ou realmente está precisando de pirulito, né? E está se justificando. Criança geralmente precisa de um pirulitinho, mas eu tenho certeza que você não precisa mais de pirulito, nem de chupeta, né? Então, pessoas assim, elas nunca vão experimentar
o que a presença de Deus tem reservado para elas. Eu lembro de uma passagem de Moisés, que o Senhor disse para Moisés assim: Moisés, sobe o monte, Moisés. E muitas pessoas pensam que naquela época subir o monte de Moisés era uma coisa muito simples, né? Não, o monte que Moisés tinha que subir era íngreme. Mas ele podia ter dito: Deus, fala comigo aqui embaixo, para que tanto sacrifício? Por que eu tenho que subir lá em cima do monte? Por que o Senhor quer falar comigo lá em cima do monte? Moisés não reclamou, Moisés pegou e disse: amém, vamos subir o monte, né? É lá que é o particular, é lá que é a presença. Então é lá o particular, é lá a presença. Talvez se Moisés não tivesse subido o monte, ele não teria ganhado a lei, não teria recebido a lei. Talvez se Moisés não tivesse subido o monte, ele não teria gozado da experiência de ver o seu rosto reluzir, que as pessoas não podiam olhar por ele, olhar para ele. Mas isso biblicamente é lindo de falar, né? É maravilhoso falar sobre isso. É um pouco difícil, às vezes, tomar um posicionamento de fazer as coisas que o Senhor ama que nós façamos, porque o Senhor tem prazer que nós estejamos na presença dele. Amém? A palavra de Deus diz que Tera resolveu ir para Canaã, mas parou no meio do caminho e acabou morrendo ali. Fica claro que isso aconteceu porque ele não entendeu e muito menos praticou a verdade de Cristo em nós. Ele não tinha tempo a sós com o Senhor para deixar o Senhor fluir em sua vida. Que você possa dar tempo ao Senhor para Ele fluir em tua vida. A vida cristã precisa de combustível, e esse combustível se conquista em tempo de solicitude com o Senhor. É ali que a presença se manifesta, é onde a presença se manifesta, as coisas acontecem. Eu relacionei alguns encontros de Abraão com Deus para você ver como Abraão se tornou filho amigo do Senhor. Foi nesse tempo de solicitude com Deus que as coisas aconteceram. Eu sei, queridos, que não é fácil para a carne ouvir uma palavra dessa, mas quando nós decidimos sermos chamados para frutificar, nos primeiros capítulos o pastor pergunta se você quer continuar lendo o livro, se você quer pirulito, se você já decidiu deixar de ser criança, né? Então, quando nós decidimos deixar de ser criança, né? Alguns demoram 1 ano, às vezes, para tomar atitudes de uma pessoa madura, e sofrem 1 ano inteiro para resolver algo tão simples e que Deus está impulsionando para que isso aconteça, para a felicidade própria da pessoa, e a pessoa fica procrastinando essa situação, não é? Aí outros, às vezes, param na frente de uma palavra dessas aqui e correm. Isso é muito duro. Não dá. O Senhor disse que haveria comichões nos ouvidos. Não engano, está escrito na Bíblia que teriam comichões nos ouvidos para não ouvir esse tipo de palavra, porque isso é uma palavra de arrebatamento, né? E eu creio que o Senhor está organizando a igreja para o arrebatamento da igreja. Primeiro encontro de Abraão com Deus está em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Muitos amam esse texto. Tem gente que ama esse texto, né? E não sabe o significado dele. Deus apareceu a Abraão, ele disse para se posicionar no tocante à sua vida com ele. Abraão poderia continuar sua vida misturado com a de Tera, seu pai, mas ele resolveu ser filho amigo de Deus e caminhou nessa direção. A proposta que Deus faz a Abraão é a mesma que ele faz a mim e a você hoje. Deixe a mistura, assuma o reino de Deus, seja bênção por onde você andar e ande em fé por onde eu conduzir você. A consequência de você aceitar a minha proposta é que você será muito frutífero, abençoado, protegido por mim. Amém. Que maravilha de Deus, né? Eu serei contigo.
certo? Mas qual foi a primeira coisa que Jesus disse que o Senhor se apresenta para Abraão? Diz: se posiciona, né? O ano passado foi o ano que eu preguei dizendo para a igreja assim: seja homenzinho, seja homem, tome decisões de homem, né? Então foi o ano de posicionamento, ano de ajustes. E esse ano nós estamos abrindo o ano mostrando como que um homem age, como que um homem trabalha. E Abraão, o Senhor chamou ele e disse para ele assim: te posiciona, eu vou te guiar. Que legal, né? Chega ele e diz assim: Danilo, meu filho, vai ali no meio da rua, vai. Tá, aí vai o Danilo, deixa tudo para trás e vai ali, eu vou te guiar. Aí ele chegou na rua, tá, para onde agora, Jesus? Para onde? E o Senhor começou a guiar ele, né? Agora eu te pergunto: vai? Você vai? É posicionamento de fé. Isso é andar por fé e não andar por vista. Se tiver misturado com o mundo, vai dizer assim: eu tenho que me despedir do fulano, mas eu preciso levar o outro junto, aquele outro é muito importante para mim, né? Então, e Abraão levou Ló junto ainda, por consequência, teve algumas consequências, alguns problemas. Na contramão, nesse encontro, Abraão aprendeu a andar na contramão do mundo. Naquela época, as pessoas jamais iam do Oriente para o Ocidente, sempre seguiam na direção do Oriente. Deus mandou Abraão fazer o contrário, ir para Canaã, que ficava ao ocidente de Ur, onde ele morava. Para seguir o que Deus falou, Abraão precisaria abrir mão de tudo que tinha até então. Deus não queria nada do que ele tinha. O Senhor daria tudo novo para ele, coisas novas e mais elevadas que o povo daquela época nem imaginava que existia. A vida com Deus é outro patamar. Interessante, muitas pessoas às vezes querem levar marido junto. Eu não vou porque o meu marido não vai. Ou quero levar o filho junto, eu não vou porque o meu filhinho querido de 45 anos lá não vai, então não vai dar para mim ir. Querido, reino, arrebatamento, você não leva ninguém, nem salvação também não, mas reino principalmente. Reino é um posicionamento de fé, amém? Posicionamento, o mais importante desse encontro foi a decisão de Abraão de escolher Deus. Ele resolveu seguir o Senhor e aceitar a andar com Ele em uma nova vida. Assim acontece com todo vencedor. Quando ele entende que Cristo veio morar dentro dele, ele cultiva essa verdade, dando oportunidade para que o Senhor flua, fale e oriente toda a sua vida em tempos de solicitude. Abraão começou a fazer história nesse dia. É interessante que as pessoas querem ouvir Deus, mas não querem orar. Mas Deus não fala comigo. Qual é o teu tempo que tu tira com Deus? Qual é o posicionamento que você tomou em Deus? Eu acho interessante que diz, assim acontece com todo vencedor. A nossa visão o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Eu não te culpo se você não aceita essas verdades que nós estamos trabalhando nesses 21 dias. Por quê? Nem todos querem ser crentes vencedores. Nem todos querem ser arrebatados. Eu entendo. Alguns querem ser arrebatados de qualquer jeito, mas arrebatamento é para vencedor, né? Então eu não te culpo. Às vezes pode nem querer ouvir uma palavra só dessas aqui do devocional de 21 dias e nunca mais abre o YouTube. Mas tá bom, fazer o quê? Né? Que são crentes vencedores. Essa palavra é para crente vencedor, não é para crente de sal que optou pela grande tribulação, que optou pelo milênio. Não é para isso. Essa aqui é uma palavra que orienta aquele que quer ser arrebatado, que quer ser um crente vencedor. E eu não te culpo por isso, é uma decisão pessoal. Posicionamento de ser vencedor é uma questão pessoal, certo? É pessoal. Segundo encontro, levantando altares. Agora já em Canaã, Gênesis capítulo 12, versos 7 a 8.
Agora, já em Canaã, Abraão aprendeu a fazer de seu tempo de solicitude um tempo de marcos em sua vida. Pela primeira vez, ele levanta um altar ao Senhor. Em Canaã, a vida vencedora está expressa na quantidade de altares levantados ao Senhor. Levantar o altar significa dar a Deus a prioridade e o lugar certo na sua vida. O seu tempo de solicitude deve ser prioridade sobre qualquer outra coisa. Que legal isso! O seu tempo de solicitude deve ser prioridade sobre qualquer outra coisa. Sabe? O meu tempo de solicitude, eu sei qual é o horário dele. É o horário que o meu telefone não toca. E o meu horário de telefone, pode dizer, pastor, mas desliga o telefone. Tudo bem, eu desligo o telefone. Mas eu tenho esposa, eu tenho igreja, e todos eles costumam bater na porta, né? Por isso que eu fiz a opção do meu tempo de solicitude com Deus ser das 3 às 4 horas da manhã. Essa madrugada estava aqui orando das 3 às 4 da manhã, que maravilha, né? Só vi o barulho do trem que passou lá, né? E o radinho daqui da igreja ligado, prédio da igreja ligado, música, adoração, né? Eu e papai, tempo de solicitude, né? Nada mais importa a não ser ficar com o Senhor, isso é negociável. Então, o seu tempo de solicitude deve ser prioridade sobre qualquer outra coisa. Aí eu digo para as pessoas assim: você prefere a tua cama, mais a tua cama que Jesus? Não, pastor, não amo não. Ama sim. Dorme 10 horas por dia, 12 horas por dia, e não tem 15 minutos para Jesus. Qual deles é a prioridade? O tal do buscar o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar ficou aonde? Que eu não estou conseguindo encaixar isso, né? Interessante, né? Tem algumas pessoas que quando querem ganhar o marido para Jesus, ou o filho para Jesus, é uma dedicação assim maravilhosa. Aí vem o marido, aí vem os filhos para Jesus, consertou a vida. Não precisa tanto. Para que isso? Para que isso? Deus não viu na época da graça, Joselma. Claro que vivemos. Você já está salvo, filho. Fica em paz, não precisa discutir comigo. Eu quero reinar. Eu não estou aqui pedindo para mim ser só a salvação. Eu não quero só abrir o pacote da bala, olhar a bala. Eu quero gostar da bala, sabe? Se Jesus pagou a faculdade para mim, eu quero cursar ela, né?